Muito boa tarde a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos a essa Casa de Leis para a sessão ordinária do dia 15 de outubro de 2018. Agradecer a presença dos senhores e senhoras vereadoras em plenário e solicitar que, através do painel eletrônico, seja feita a verificação de presença. É isso? Pode tacar o pau? Com 19 vereadores presentes, eu declaro aberta a presente sessão do dia de hoje, 15 de outubro de 2018. Em votação, a ata da sessão anterior, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem, aprovado pela totalidade dos votos do plenário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Adriano Latorre. Gostaria que no momento oportuno fosse feito um minuto de silêncio à senhora Olga Bissoli Mofato. Queria dar os sentimentos a toda a família, inclusive a minha esposa, que é a avó dela. Tá? Obrigado. Esta presidência informa que não haverá primeira parte do expediente, passando diretamente à segunda parte, que terá duração de 1 hora e se destinará à leitura e votação das matérias constantes do mesmo expediente. Solicito ao primeiro secretário, vereador Geraldo Voluntário, que faça a leitura das matérias constantes do expediente. Boa tarde a todos e a todas. Projeto de lei número 197/2018. Autoriza o Poder Executivo a conceder direitos reais do uso da área do município ao Grêmio Gaviões da Fiel, Torcida Força Independente. Esse projeto de lei 197/2018 é do nosso prefeito João Teixeira Júnior. Esse projeto será encaminhado às comissões desta casa. Projeto de lei 198/2018. Altera o dispositivo da lei 5091, de 31 de agosto de 2017. O projeto de lei número 198/2018 é do nosso prefeito João Teixeira Júnior. Esse projeto também será encaminhado às comissões.
Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Geraldo Voluntário. Todos os projetos já deram entrada nessa casa. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Zé Pereira. Que requerimentos, indicações e moções sejam votados em bloco, exceto que já se destacaram os senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Tá bom. Combinado. Tá bom. Valeu, obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Guedes. Senhor presidente, eu gostaria de fazer a retirada do requerimento 3.300/2018. Fica retirado, então, na secretaria, a pedido do vereador Paulo Guedes, requerimento 3.300. Antes de fazer a votação dos requerimentos, indicações e moções em bloco, gostaria de solicitar a esse plenário que é soberano o recebimento de 2 moções de aplauso de propositura do vereador Geraldo Voluntário e também dos 2 requerimentos sobre a nossa reunião de hoje com os moradores do Nações 1 e 2 que estiveram hoje na Câmara com a grande maioria dos vereadores. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovado pela totalidade dos votos do plenário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Adriano Latorre. Hoje eu estive conversando com o Francesco e a nobre vereadora Maria falou na sessão passada que os computadores de Ajapi, que foi tirado de lá. Viu, Maria? Eu estou aqui que na semana que você falou, os computadores já estão lá antes de você falar. Tá aqui. Tá aqui, ó. Ele colocou os computadores, deu até o dia 7, só que na sessão da semana passada você falou que não estava, já estavam lá, tá bom? Só para deixar retificado aqui. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rafael Andretta. Em relação aos computadores lá do distrito de Ajapi, eu também cobrei quando foi feita a retirada, assim como foi feita a retirada no distrito da assistência. Eu também encontrei o secretário e ele falou que realmente agora os computadores foram colocados de novo lá em Ajapi. Tá bom? Então só para destacar aí que a gente cobra também, mas na hora que tem que botar o ponto positivo das coisas, a gente está aqui para isso também. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Maria do Carmo. Eu não tinha essa resposta, então ótimo, vou passar para eles. Só está faltando saber agora do CRAS Panorama. E o CRAS Panorama, como é que ficou? O Panorama ele não respondeu. Deixa eu ver. Não, mas eu questionei também o CRAS Panorama. Beija-Flor, Sandelisa, o projeto Luquinha não serão retirados, né? Ótimo. E agora aqui ele não respondeu sobre... por isso que ele estava ligando para mim desesperadamente? Então tá ótimo. E agora precisamos saber do CRAS Panorama. Se alguém puder, ou líder, ou vice, alguém puder perguntar para ele, né? Mas as respostas vêm rápido. Ok, obrigada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador Adriano Latorre. Eu vou entrar em contato com ele, nobre vereador, aí já ligo já, tá? Então é que nem o nobre vereador Rafael falou. Quando é para cobrar, mas quando também está certo, está certo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Guedes. Senhor presidente, eu também havia feito os meus questionamentos a respeito da questão dos computadores lá do distrito de Ajapi. Então, quero aqui agradecer publicamente ao Francesco, né? E me comprometo, então, amanhã estar ligando para ele para perguntar sobre os computadores do CRAS Panorama e aonde mais, Maria? Do CRAS Panorama, qual será a posição do governo com relação a essa questão? Eu queria, em nome desta Câmara Municipal também, permissão aí dos senhores vereadores, para que nós, desde o início da sessão, possamos já fazer os nossos cumprimentos, a nossa gratidão a todos os professores pelo dia de hoje, os professores que merecem o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, todos aqueles que com carinho e com dedicação ajudam a formar cidadãos capazes, cuidam dos nossos jovens, dos nossos filhos, netos.
muitos deles ajudando a transformar aí a sua própria realidade. Então, parabéns a todos os professores. Questão de ordem. Essa profissão tão necessária para a formação do cidadão brasileiro. Questão de ordem, vereador Ives Carbinati. Parabenizo pelas falas do novo vereador André Godoy. E em nome da professora e primeira-dama do Estado, Lúcia França, esposa do governador Márcio França, que também é educadora e professora, parabenizo todos os educadores e professores do nosso país, principalmente aqui de Rio Claro, da Rede Municipal de Educação, que trabalham arduamente aí na educação das crianças e jovens e adultos também do nosso município. E os demais educadores, por exemplo, o Seron também, que é educador aqui da nossa Câmara, eu dentro do esporte também. Questão então, de parabenizo ordem. todos os educadores e professores do Brasil. Questão de ordem, vereadora Caroline Gomes. Em nome da mãe do meu assessor, grande amigo também, Murilo, a Lígia Milei César, supervisora de ensino aqui da nossa região de Limeira, que cuida das nossas escolas, que também já foi dirigente de ensino, a Lígia Milei César. Eu gostaria também de parabenizar todos os nossos professores, o seu Marcelo, a Juliana, professora da rede de ensino aqui, a professora Rosimeira Arcângelo, que também foi candidata a deputada federal, que se colocou à disposição aí com o seu nome, entre tantos outros professores que fazem a diferença no nosso município de Rio Claro e também da nossa região. Então, parabéns a todos os nossos guerreiros. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, novo vereador Rogério Guedes. Senhor presidente, num momento oportuno, gostaria de pedir um minuto de silêncio ao Peterson Pim, que veio a falecer na data de ontem. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rogério Seron. Senhor presidente, também gostaria de parabenizar nessa noite todas as professoras, sem exceção, são vitoriosas, professoras, professores, que trabalham aí arduamente, enquanto muitos questionam e falam que heróis são aqueles que participam de reality shows, né? Eu acredito que heróis são esses profissionais da educação, que no momento que nós vivemos, saem de casa, lutam arduamente para ensinar o caminho certo às nossas crianças. Sejam educadores sociais, educadores como professores, em suas várias esferas, o ensino fundamental, infantil, médio, universitário. Parabenizo a todos por esse dia. Também estarei discursando no artigo 84 um pouco mais sobre o assunto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, novo vereador Paulo Guedes. Senhor presidente, nessa questão de ordem também gostaria de estar parabenizando a todos os professores, em nome da Anadete, né, cumprimentar aos professores da rede municipal, em nome da Regina Antonello, também cumprimentar todos os professores da rede estadual e dizer que esses profissionais da educação são responsáveis não só pela nossa formação educacional, e sim pelo caráter, né, de cada um dos cidadãos. Então fica aqui o nosso registro e dizer que a cada um dos professores que em muitos momentos tem que trabalhar até em 3 turnos para poder manter a sua renda familiar, dessa forma, dar sustentação aos seus familiares, e conheço vários que agem dessa forma, que nunca desanimem, continuem sim, porque é através da educação que nós vamos mudar os rumos do nosso país. Pela questão de ordem, vereador Valdemarque. Gostaria também, em nome da minha mãe, a professora Candinha, que se aposentou dando aula no Estado, parabenizar todos os professores, que realmente é um dom, um sacerdócio ser educador e, portanto, a responsabilidade muito grande. Então, em nome da professora Candinha, eu parabenizo todos os professores da rede estadual, da rede municipal, que se doam para nós termos um futuro melhor. Parabéns aos professores. Questão de ordem. Questão de ordem, novo vereador Rafael Andretta. Também gostaria de estar parabenizando todos os professores, professoras, todas as mães que acordam cedo aí e enfrentam essa luta. E é um dom de Deus que também independente, sempre independente do governo, estão sempre fazendo suas funções e com muito amor. Então eu desejo aí parabéns para todos os professores de Rio Claro, não só de Rio Claro, mas aí da região e do Brasil. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, novo vereador Paulo Guedes. Senhor presidente, nessa questão de ordem, gostaria aqui de estar mandando um abraço à professora Josicleide, que está assistindo a sessão camarária, e agradece aí aos cumprimentos de todos os senhores vereadores. Então, um abraço a Josicleide, que também é uma grande educadora na nossa cidade e que tem muito contribuído, né, para a educação das nossas crianças. Um abraço, Jô. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, novo vereador
Ney Paiva. Aproveitar para mandar um abraço também com muito carinho para todos os professores e professoras e lembrar que nós também estamos aqui graças aos professores e todos os professores também são professores graças a outros professores. Então, a todos os professores, de uma forma geral, aqueles que ensinam uma educação, né, do conhecimento para nós, um abraço. E quero também registrar nessa questão de ordem, um abraço e ao doutor Daniel Butros, que esteve no programa hoje, ele nesse mês que é o mês que a gente lembra o mês do câncer de mama, que é um mês rosa, e lembrar que ele deu destaque lá, falando a respeito do assunto aqui em Rio Claro, que tem médicos realmente como ele, né, experiente nessa área, e também dizendo que não existe filas para exames de mamas aqui em Rio Claro. Então ficamos realmente muito felizes com isso. E a ideia nossa de trazer para cá a radiologia veio de mão aberta também para ele também dando, né, o seu parecer favorável e dizendo que realmente Rio Claro já está na hora de ter a sua radioterapia. Então, muito obrigado, doutor Daniel Butros. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nome vereador Adriano Latorre. Também gostaria aqui de deixar meus agradecimentos e desejar a todos os professores por esse dia especial. Então, não poderia deixar de parabenizar os professores e as professoras de todo o nosso Brasil, que as pessoas que nos ensinam, né? E, em especial, a dona Zuza, que mandou para mim aqui, que ela também está assistindo a sessão. Então, um abraço à nossa grande dona Zuza, eterna. Caminhando, questão de ordem. Questão de ordem, nome vereadora Maria do Carmo. Eu gostaria também de cumprimentar todos os nossos mestres, na pessoa do meu irmão, do Zé Luiz, que faleceu, né, que é o famoso teacher, e que a gente possa dar cada vez mais atendimento, cada vez mais reconhecimento a esta classe, que eu acho que é de suma importância, e a nossa classe de educadores aqui do município é uma referência. Então, eu acho que isso nós temos que dar muito apoio, toda a atenção necessária a eles. E também aquelas pessoas que se aposentaram, que continuam sendo os eternos educadores. Então, eu gostaria de estar cumprimentando a todos eles pelo dia de hoje. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Júlio Lopes. Também faço aqui a menção aos professores, professoras, que nesse dia tão honrado, acho que a gente tem que fazer um minuto de reflexão, às vezes, na questão da educação, como você faz, professores. Porque hoje, os professores, na realidade, muitos locais estão sendo heróis até às vezes. Porque a gente vê as violências que é cometida em cima dos professores, isso aí nós temos que, urgentemente, uma mudança. Porque o professor está ali, dá o ensinamento, está não para ser, muitas vezes, agredido, está para ensinar. Então, eu queria parabenizar todos os professores, esses heróis, que trabalham dia a dia na educação do nosso país. Em votação, requerimentos, indicações e moções em bloco. Dispensando as leituras. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovado pela totalidade dos votos do plenário. Passamos agora aos requerimentos destacados pelos senhores nobres vereadores. Primeiro requerimento 3274, de autoria da nobre vereadora Caroline Gomes. (3153). 3153. Da sessão passada. Quê? Oficiar o senhor prefeito municipal solicitando indagar a Fundação de Saúde sobre a viabilidade de voltar ao atendimento individuais psiquiátricos através do CAPS. Eu consulto a vereadora Caroline Gomes, se ela pretende falar ou encaminhar a votação do requerimento? Encaminhando a votação, Encaminhando presidente. a votação do requerimento 3274. Na verdade, presidente, esse não é um requerimento apenas meu, né? É um requerimento meu de Vossa Excelência, né? Tanto eu como Vossa Excelência fomos consultados através de um grupo de pessoas que já fazem terapia em grupo,
com o CAPES, através sobre várias doenças, fobia social, problemas com relacionamento interpessoal, com problemas de relacionamento de timidez. Só que é muito importante a questão do tratamento individual, né? Com aquelas doenças que precisam ser tratadas mais a fundo, como, por exemplo, uma síndrome do pânico, uma questão, uma depressão. Então, é muito importante a volta da terapia, a volta da terapia individual. Em outras cidades, a gente foi pesquisar, em outras cidades a terapia individual ela já voltou, que já tinha sido retirada. Para concluir, presidente, ela já voltou. Então, assim, o prefeito Juninho, ele bate tanto na tecla da saúde, ele bate tanto na tecla que a saúde ela precisa, que ela é carro forte do governo dele. Então, por que não a saúde mental do nosso município? Ela é tão defasada, ela é tão deixada de lado. Eu acho que isso é uma pauta tão importante. As pessoas hoje estão comentando, presidente, a questão do suicídio, a questão de que realmente a pessoa ela precisa de um apoio. Hoje o CVV de Rio Claro, presidente, é uma das principais pautas levantadas no Maio Amarelo. Aliás, no Setembro Amarelo, que foi levantado e pouco foi debatido. Então, eu acho que a gente precisava conversar com a questão na saúde pública, com o CAPES e lutar para que a saúde mental melhore na cidade e que o atendimento psicossocial individual volte a ser tratado no nosso município. Caminhando a votação. Eu quero encaminhar também, vereadora, até porque o requerimento é nosso, que eu fiquei muito surpreso com o número de pessoas que precisam de atendimento individual. Nós fomos procurados, hoje tem um grupo chamado Atendimento Psicoindividual, né? Eu particularmente confesso que não sabia que tantas pessoas necessitavam. Como a Carol disse, hoje o atendimento pelo SUS, pelos CAPs, são feitos a grande maioria em grupo, né? E pessoas que são abusadas sexualmente, pessoas que têm síndrome do pânico e outras doenças precisam ser atendidas individualmente. Então, isso mexeu bastante comigo, com o que eu pensava a respeito e da pouca informação que eu tinha, confesso. Mas nós estamos fazendo esse pedido, então, para que a gente possa poder levar. Nós temos uma lista, inclusive, dessas pessoas que voluntariamente fizeram, né, e nós já marcamos uma reunião para essa semana com a doutora Carolina Nevoeiro, ela que é a responsável pelos CAPs, e ela de prontidão já nos atendeu, marcando um agendamento para que a gente possa discutir pontualmente com ela esse atendimento. Queremos ouvir quais são as justificativas desse atendimento, não sei, qual é a seleção que é feita das pessoas para o atendimento individual ou coletivo, não que não tenham atendimento individual, alguns atendimentos individuais são feitos, mas a demanda é muito maior do que se encontra hoje. Então fica aqui o nosso apelo à doutora Carolina, para que a gente, com dados na mão, possa solucionar o problema de tantas pessoas que nos procuraram e precisam. Encaminhando a votação, vereadora Maria do Carmo. Eu também, depois que aprovar o requerimento, eu gostaria de assinar junto e dizer que não é só do CAPES, senhor presidente e senhora vereadora. Isso também é do CRIARE. O Juninho, o prefeito, retirou isso, não sei, eu tenho certeza que não partiu dele, partiu da Fundação de Saúde, a retirada do tratamento individual. Eu já coloquei um requerimento nesta casa e esta casa aprovou. E isso, esses psicólogos são feitos a nível de concurso e eu acho que ou podia ser contratado por uma empresa, sei lá, mas não pode deixar mais esse pessoal. E hoje, senhor presidente, nós tivemos mais um suicídio na cidade de Rio Claro. Está sendo 1 por semana. E outra coisa, aquele caso daquelas crianças que teve um problema com o professor, até agora, nenhum dos pais e nem as crianças foram chamadas para o tratamento psicológico. Em razão do quê? De não poder mais ser atendido o individual. Então, isso que a gente está falando aqui não é de agora. Caminhando votação. Já faz tempo. Então, eu gostaria que isso fosse visto também no CRIARE e em outros setores também da Fundação de Saúde e junto à Secretaria de Assistência Social. Caminhando a votação, o nobre vereador Rafael Andretta. Eu encaminho favorável, tem meu voto, presidente André, vereadora Carol.
Maria, isso não é um problema somente da cidade de Rio Claro. Eu acho que é um problema aí no Brasil todo. São essas doenças silenciosas, que é a depressão e a síndrome do pânico, que na verdade é o mal do século. Então que a secretaria competente aí possa dar uma atenção a essas pessoas, porque realmente elas precisam. E elas não sabem pedir, porque é um constrangimento, sempre as portas estarem fechadas e essa dificuldade toda. Então que a secretaria possa aí, nos atender aí nesse requerimento aí. Eu quero assinar junto também. Encaminhando a votação, senhor presidente. Encaminhando a votação, nobre vereador Paulo Guedes. Senhor presidente, também encaminho favoravelmente a propositura de Vossa Excelência e da nobre vereadora Carol Gomes. E gostaria de estar pedindo a possibilidade de também estar assinando junto. Afinal de contas, ao conduzirmos o tratamento individual, né, nós estaremos levando muito mais qualidade à saúde de cada uma dessas pessoas e mais tranquilidade às suas famílias. Então, encaminho favoravelmente, mas também gostaria de assinar junto. Caminho votação. Então, nobre vereador Pastor Anderson. Caminho voto favorável também ao requerimento. Peço para que a possibilidade de assinar em conjunto. A questão principalmente do suicídio tem chamado a atenção. Nós recebemos, enquanto atendemos o povo, também nossas igrejas, toda hora uma família com alguns problemas, às vezes são problemas, a maioria das vezes relacionadas à questão das drogas, que acaba atingindo não somente a questão do dependente, mas toda a sua casa, toda a sua família. A gente fica muitas vezes sem para onde encaminhar para algumas questões mais sérias. Então, abrindo essa oportunidade, temos um atendimento melhor na área da saúde mental, nós vamos ter também mais famílias cuidadas e mais famílias, né, podendo ser amparadas pelo nosso sistema de saúde mental. Então, caminho voto favorável para assinatura em conjunto, presidente. Em votação, o requerimento número 3274. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovado pela totalidade dos votos do plenário. Requerimento número 3153, de autoria do nobre vereador Rafael Andretta. Oficiar o senhor prefeito municipal, sugerindo determinar à Secretaria Municipal de Obras e Serviço realizarem o serviço de pavimentação asfáltica no bairro Jardim São José. Consulta o nobre vereador Rafael, se ele pretende falar ou encaminhar a votação? Vou encaminhar, senhor presidente. Eu conversei ali com alguns moradores da região do São José ali, que estão reclamando ali da condição do asfalto, dos buracos ali. Então que a Secretaria de Obras aí possa dar uma atenção ali pro bairro São José e também, já que vai estar no bairro ali, aproveitar ali e fazer a região Jardim Ipanema, Jardim Hipódromo, o Residencial dos Bosques ali e o Parque São Jorge. Porque sempre ocorre problema, as equipes estão no buraco, tem desvio de rota, não sei como é que funciona isso, mas que tem. Você está num bairro, manda a equipe na Zona Norte voltar para a Zona Sul, tá totalmente errado. Então, se a equipe, se o Beto, secretário, mandar lá no Jardim São José, que possa ali atender a região ali. Caminho a votação, senhor presidente. Caminho a votação, nobre vereador Rogério Guedes. Senhor presidente, encaminho favorável ao requerimento do nobre vereador Rafael e dizer também que eu creio, Rafa, que as emendas que nós conseguimos, aí vários vereadores conseguiram para o bairro, Jardim Ipanema, São José, Progresso, Hipódromo, eu creio que agora, após as eleições, segundo o que o prefeito me passou, vai retornar o recapeamento aí para esses bairros. Então as emendas foram conseguidas e o mais breve possível aí, segundo o Juninho falou, vai estar fazendo os recapeamentos, Rafa. Caminhando a votação, senhor Caminhando a votação, nobre vereador Seron do Proerd. Caminho favorável ao requerimento do nobre vereador. Senhor presidente, também eu acho importante, por parte do secretário do Departamento de Obras, né, verificar a questão da logística. É super importante isso, né? Tem uma equipe aqui, o cara sai daqui para ir do outro lado da cidade, depois volta, em vez de trabalhar em toda a região ali, já fazer todo o trabalho, saber quais são as ruas para fazer o tapa-buraco. Mas uma outra questão também, de suma importância, é como esse trabalho tem sido feito. Esses dias eu estava passando, estava chovendo, e o pessoal jogando massa fria ali. Se for para tampar o sol com a peneira, também não dá. Eu acho que tem que fazer um serviço, e fazer um serviço bem feito. Se eles estavam fazendo isso, é porque alguém mandou. Tá? Alguém mandou fazer ali. Pô, mas se a pessoa responsável
olha, vê que está chovendo e manda o funcionário ir jogar massa fria ali, que sabe que vai chover e vai levar embora, vai continuar a mesma coisa, fica complicado, né? Então, que o secretário passe aí para os seus diretores, rever esse planejamento de como está sendo feito o trabalho de tapa-buraco na cidade. Encaminhando a votação. Primeira votação, vereador Paulo Guedes. Senhor presidente, também encaminho favoravelmente a proposta e dizer que nós aprovamos na legislatura anterior ser um projeto chamado Prefeitura nos Bairros. Eu acho que seria o prefeito dar uso a esse projeto, né, e fazer com que todas as secretarias atuem nos bairros de uma forma em conjunto, afinal de contas, é a partir daí que nós teremos uma melhor qualidade na logística. E dizer também que nós, através de emendas do governo do Estado e do governo federal, o Jardim Hipódromo, Ipanema, São José, Parque São Jorge está sendo contemplado com o benefício aí do recapeamento de várias ruas. Mas, volto a chamar a atenção, sessão passada já havia dito isso. Nós estamos iniciando o período de chuvas, a Secretaria de Obras ela precisa ter recursos suficientes para antecipar esse problema, porque depois, nas redes sociais, todos os vereadores, inclusive o prefeito e também o secretário, seremos muito cobrados. Encaminhando a votação. Encaminhando a votação, nova vereadora Caroline. Como o vereador Seron disse, né? Tapar o sol com a peneira literalmente, né? Porque no período de chuva, levar um funcionário para tapar um buraco com chuva, com massa fria no período de chuva rir para não chorar, né? Na verdade, presidente. Porque é só uma piada mesmo, né? E é lamentável a situação do que está acontecendo, porque a gente está entrando num período de tempestade, não de chuvas, e o que era para ter sido feito não está sendo feito, não está sendo cumprido, e a situação está cada vez pior. Ali, quando eu já repito o que eu já tinha dito e fiz vários requerimentos desde quando eu assumi o cargo de vereadora. Aquilo ali está virando um queijo suíço. Ali lá na Avenida 20, no reduto do prefeito Juninho da padaria, no Brasília 1, Brasília 2. É só passar ali que você ferra com a sua moto, cai no buraco de bicicleta, de carro. Não tem como, não tem condições. Então, assim, se ele tem um pingo de humanidade para aquele povo que deu o voto de confiança para ele, que é o povo dele, que cresceu com ele, se ele não tem condições de cuidar daquele povo, como é que ele vai cuidar do outro, de um povo que ele mal conhece, que ele mal tem contato? Caminho de votação. Que ele mal tem o contato. Presidente, você já passou naquele pedaço ali, onde tem aquelas casas que também é um problema, que tem casa invadida? Já passou, presidente? Onde tem... É lamentável. Para concluir, vereador. Para concluir, presidente. É lamentável. Ali está um queijo suíço. Vários acidentes de moto, de bicicleta, de carro. Eu já fiz requerimento desde o começo do ano, eu não fui atendida uma vez pela Secretaria de Obras. Uma vez. Nenhuma vez, presidente. Então, assim, os vereadores aqui estão totalmente certos. E, Rafa, é lamentável a sua situação. Caminhando a votação, vereador Irandeira Augusto. Em caminho favorável esse requerimento, se o vereador permitir assinar o requerimento, vereador. Nós somos cobrados diariamente, vereador, presidente. Diariamente nós somos cobrados. E tem que ter uma solução para esse problema. Então, acredito eu que competência e com o trabalho a gente consegue resolver essa situação. E vamos trabalhar aí, vamos cobrar o executivo, vamos cobrar o secretário de obras para poder estar resolvendo a situação. E aproveitando também, eu estava fazendo visita nos comércios aqui de Rio Claro, aqui no centro da cidade, os comerciantes da Rua 1, com a Avenida 7, veio reclamar para mim que tiraram o pare de carro, tiraram aquele onde que isso, curta duração, e ali tem farmácia, tem pizzaria, tem loja, e o movimento caiu, né? A dona Neuci me procurou essa semana reclamando, né, para poder estar colocando ali, pelo menos, se não der, coloca o pacrímetro lá, aquele negócio lá, né, para poder estar resolvendo. E quero também agradecer aqui também o secretário de Esporte e Turismo, o Ronald Penteado, porque
Ontem nós tivemos um evento social lá no Jardim Maria Cristina e a equipe lá do turismo nos atendeu com palanque e com som. Fica aí o meu recado. Encaminhando a votação. Encaminhando a votação, vereador Luciano Bom Sucesso. Em caminho favorável, você vê a cidade de Rio Claro cheia de buraco. Nós, vereadores, fazemos requerimento, fazemos indicação e não somos atendidos. Muitos secretários ruins. Hoje eu falo para você que o prefeito Juninho da padaria está deixando a desejar sim, tá? Governo ruim, desculpa falar, certo? A gente sabemos que está difícil fazer política, mas, olha, falar para os senhores vereadores, está difícil, viu? Andar na rua e vai falar o que para as pessoas? Vai falar o que para o munícipe? Aí você conversa com o secretário, cobra, manda requerimento, os caras não dão resposta, não fala nada, você entendeu? Então, aonde que a gente vai chegar assim? Os impostos são pagos, mas o serviço ele tem que ser feito. Os impostos são recolhidos. O que está acontecendo? Eu acho que falta gestão, sim, tá? Encaminhando a votação. Encaminhando a votação, vereador Valdemar. Encaminho favoravelmente o requerimento do nobre vereador Rafael Andretta. E não só para o São José. Eu também tenho requerimentos aqui para o bairro Cidade Jardim, para o Alto do Santana, para o bairro Boa Vista, que realmente o estado do asfalto da cidade está lastimável. E a gente vê o secretário de Finanças indo à rádio, dizendo que vai caminhar um projeto de lei para nós adquirirmos um empréstimo para trocarmos a iluminação da cidade. Eu acredito que a prioridade que nós temos aqui é o asfalto. A iluminação nós já temos a taxa, que era para ser revogada e não foi. Portanto, eu aqui encaminho favoravelmente o requerimento do nobre vereador Rafael Andretta e friso aqui que tem requerimentos também nessa casa aprovados para os bairros Cidade Jardim, Alto do Santana e Boa Vista. Em votação, o requerimento do nobre vereador Rafael Andretta. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. E os que forem contrários, que se manifestem, aprovado pela totalidade dos votos do plenário. Questão de ordem, nobre vereador Rafael. Só para estar finalizando esse assunto da pavimentação, eu acho o seguinte, o secretário não pode sair para trabalhar e olhar para o tempo para ver se vai chover, entendeu? Ele tem que se preparar, tem que pôr as equipes, eu sempre venho cobrando aqui para equipes de tapa-buraco, de pavimentação, porque graças a Deus ninguém vai conseguir mudar as estações do ano, entendeu? Depois aí do inverno vai começar as chuvas fortes, graças a Deus ainda, porque nós precisamos de água, entendeu? Agora, as equipes têm que estar preparadas, a prefeitura tem que estar preparada, porque vai chegar sempre no final do ano, vai ser sempre as mesmas discussões. Mas se o secretário está preparado, acaba o assunto por aí, que você vê as máquinas nas ruas trabalhando. E eu não tenho visto, porque eu ando por aí e realmente eu não tenho visto. Vejo muito buraco por aí, infelizmente. Questão de ordem. Questão de ordem, nobre vereador Pastor Anderson. Senhor presidente, quero corroborar com esse requerimento também que acabamos de aprovar e também colocamos um requerimento para estudo, né, da implantação de uma indústria, né, de massa asfáltica quente. E isso já tem pelo menos uns 4 meses, não obtivemos a resposta nem dos estudos, nem se dá para fazer, se não dá. Então fica aqui novamente essa questão da resposta dos requerimentos e vai começar novamente essa questão de tampar buraco com massa fria. Tampa de manhã à tarde, ele está aberto novamente. Então, é uma atenção que precisa ser dada e uma solução definitiva é a massa asfáltica quente, que nós estamos já cobrando há 1 ano e requerimento esperando a resposta e não vem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, nobre vereador Luciano Bom Sucesso. Só para frisar aqui que não é nada contra o Juninho, tá? Como pessoa, gosto muito dele, mas como prefeito está deixando a desejar. E tem secretário também que é muito ruim. A gente dá o sangue aqui dentro e os caras ficam fazendo campanha política, você entendeu? Com suas secretarias, tá? Eu sempre falo, o Juninho era para ser eleito só com o povo, mas fechou com um monte de partidos aí, tem que agora atender os partidos e os partidos atender suas bases eleitorais de vez de atender o povo. Tem que falar mesmo, cambada de vagabundo. Questão de ordem, nobre vereador Júlio Lopes. Essa questão de ordem, queria comunicar que a emenda, nosso deputado Fernando Glarmus, foi liberada, foi feita a licitação, Pereira, até enfim, no bairro BNH, na Avenida 30, Alto Santana. A Lopes Pérgola, que ganhou de Deleme, uma empresa também, uma empresa competente, faz o serviço, sempre conheço a empresa.
E eu acho que não essa semana, nas próximas semanas, está começando um recap ali na Vila Olinda, parte do BNH. Temos um outro recurso também de 674 mil, que está por ser liberado, esperando a documentação da Prefeitura encaminhar. Eu acho que a solução de tapa-buraco não vai nunca existir. É uma coisa, fila na saúde. A gente tem que trabalhar cada vez mais para diminuir. Principalmente quando o vereador Anderson fala da usina a quente, podemos comprar massa asfáltica quente se não tiver condições de comprar usina. E outro recurso é atrás das emendas. Porque se a gente trouxer emendas para a nossa cidade, muitos bairros serão beneficiados e a prefeitura não teria que fazer tapa-buraco. Questão de ordem. Questão de ordem, ao vereador Ives Carbinati. Parabenizo aí o vereador Rafael pela propositura, os vereadores pelas falas. Na semana passada, na sessão passada, eu fiz o requerimento 3196, que até foi destaque da coluna Farol, do jornalista Lucas Calori, no Jornal Cidade, que é referente ao cruzamento da Rua 9 com a Samambaia. Ali foi solicitado um semáforo, sinalização de solo e vertical, e também a questão dos buracos ali, que é um cruzamento de grande fluxo ali, de crianças, de pedestres, de moradores ali da região e de veículos. Então os veículos acabam transitando em alta velocidade ali. Então já aproveitando essa questão da pavimentação, que ali também está sérios riscos ali de acidente, aconteceram vários acidentes ali, e não é de hoje que vem sendo pedido uma melhoria no fluxo ali, na sinalização. Tanto a sinalização semafórica, quanto a sinalização de solo, horizontal e a sinalização vertical com placas, e também o recapeamento ali e o tapa-buracos naquela região. Requerimento 3279, de autoria do nobre vereador Geraldo Voluntário. Oficiar o seu prefeito municipal solicitando indagar a Secretaria Municipal de Segurança, Mobilidade Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, que realize intervenções na Rua 22, de fronte ao número 669, bairro Chácara Lusa, ao lado da Faculdade em Anguera. Primeiro, solicitar à Guarda Municipal rondas preventivas no horário de aulas, principalmente no período noturno. Segundo, realizar reforços de sinalização de solo no local. Consulta o novo vereador Geraldo Voluntário, se ele pretende falar ou encaminhar a votação do requerimento. Eu vou encaminhar, presidente. Requerimento 3279. Eu peço o voto favorável aos nobres vereadores em relação a esse requerimento. Já é sabido que esse local também, no requerimento 3280, eu peço, não vou destacar ele, mas vai ser aprovado, ele peço também com urgência instalação de reforço na iluminação. Do lado da faculdade em Anguera, é uma rua, a Rua 22, todos os estudantes já foram assaltados, vários estudantes já foram assaltados, levaram o carro, assalto à mão armada, por a falta de iluminação, iluminação baixa, e ao mesmo tempo, por isso que eu solicito a Guarda Municipal que faça rondas preventivas naquele local. Peço o voto favorável aos novos vereadores, para poder ter aqueles, não só estudantes, os moradores ali do bairro, tenham o direito de ir e vir com segurança. Caminhando a votação. Então, caminhando a votação, o novo vereador Rafael Andretta. Eu voto favorável, vereador Geraldo, no quesito de segurança ali, e também destacar ali que na Chácara Lusa tem um pedaço muito pequeno ali que precisa de pavimentação asfáltica. Não estou voltando no assunto, mas é até vergonhoso porque é muito pequeno. A prefeitura ali, se tiver vontade, ela faz aquele trecho ali. Eu acho que não dá nem 300 metros. Em questão também do que o vereador Anderson falou, da usina asfáltica, eu até concordo com isso, é uma ideia bacana, uma ideia brilhante, mas a prefeitura não está mal conseguindo cortar mato. Como é que vai fazer uma usina, gente? É triste, né? Eu não sou uma pessoa negativa, eu quero o bem da cidade, quero que ela prospere, mas mal tinha tinta para pintar pare. Agora, como é que nós vamos fazer uma fábrica de asfalto? É difícil, é a dura realidade. E às vezes eu critico muito o secretário, mas também tem alguns secretários que têm até, só para finalizar, tem até a boa vontade, mas para na secretaria de compras, entendeu? Se a compras não libera verba para a secretaria, também fica difícil, entendeu? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, novo vereador Rogério. Senhor presidente, com relação ao que foi falado realmente, essa fábrica de asfalto, nós precisamos juntar forças e resolver esse problema, porque hoje está difícil, nós somos cobrados diariamente, tudo que nós pedimos aqui não é para nós, é para a população, e às vezes a gente chega num diretor e é destratado, viu, Rafa?
Às vezes não um secretário, tem o diretor que cuida dessa área de tapa-buraco também, a gente é destratado por ele. Então, ele tem que colocar uma coisa na cabeça que não é para nós. Nós pedimos ali para a população, eu não quero nada para mim. Muito pelo contrário, eu cheguei a tirar dinheiro do meu bolso para tapar buraco e para comprar tinta também. Porque, segundo o secretário, não tinha condições de comprar tinta. É um absurdo isso. Então, temos que juntar forças realmente e cobrar dos diretores e do secretário que faça o seu trabalho. Porque eles estão ali para isso, como nós estamos aqui para isso também. Então, eu nunca vou pedir nada para mim, nós vamos pedir para a população. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Pastor Anderson. Viu, vereador Rafael, se melhorar a gestão financeira, principalmente do que se refaz de serviço, eu acredito que dá para tirar um bom dinheiro para que possa ser investido nisso. O requerimento ele pede realmente o estudo de viabilidade. Vai ter um valor que vai ser consignado para que isso seja feito. Aí depois nós vamos buscar emendas parlamentares, faz uma transferência de uma secretaria para outra, porque o que nós estamos vendo ano após ano, e não é de agora, isso já vem acho que de todos os antigos governos, usa-se massa fria, refaz serviço 2, 3, 15 vezes no mesmo lugar em uma semana, e isso gasta-se dinheiro desnecessário, gasta-se servidor, hora extra e tantas outras coisas. Então, se tiver uma gestão financeira adequada, tenho certeza que economiza de um lado, deixa de gastar do outro e coloca em prática. Em votação, o requerimento 3279, de autoria do vereador Geraldo Voluntário. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se manifestem, aprovado pela totalidade dos votos do plenário. Requerimento 3297, de autoria do novo vereador José Júlio Lopes de Abreu. Oficiar o senhor prefeito solicitando à Secretaria Municipal de Educação o fechamento com um alambrado no jardim do jardim localizado de fronte à Escola Municipal de Gilhardi Camargo de Souza, localizado na Rua 4A, no 1098, Jardim IP. Consulta o vereador Júlio, se ele pretende falar ou encaminhar a votação. Encaminhando a votação no requerimento 3297. É de frente à quadra de Gilhardi Camargo de Souza ali, foi feita uma bela obra, que é a cobertura daquela quadra nova. Mas só que foi feito um jardim na frente. No início, todo mundo, quando se fala um jardim, alguma coisa, Pereira, acha bonito. Mas hoje que nós vemos lá, é pessoas só dormindo e usuários de droga. Porque fica dois cantos, um outro, não dá visibilidade. Então a população está solicitando que se feche com um alambrado, um gradil, para que essas pessoas não utilizem essa área. Nós temos os portões da quadra, que dá vários portões que podem ter acesso, e aqueles cantos ali, principalmente que pessoas que moram na Avenida 44A e na AB, que reclamam muito de serviço. Não estou contra fazer o jardim na escola, mas hoje em dia a gente tem que pensar na questão de segurança. Em primeiro lugar, é a segurança, quando a gente tem que verificar. Isso aí, peço voto favorável. Em votação, requerimento 3297, de autoria do novo vereador Júlio Lopes de Abreu. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Aprovado pela totalidade dos votos do plenário. Requerimento 3266, Questão de ordem, presidente. de autoria da nova vereadora Maria do Carmo Guilherme. Questão de ordem, vereadora Carol. Presidente, em nome de todos os vereadores aqui da casa, eu gostaria de conversar com a imprensa, com o público presente, com os telespectadores, com os internautas, sobre um assunto muito delicado que está acontecendo na nossa cidade, o Jardim das Nações. Aconteceu hoje à tarde uma reunião. Entre os síndicos do Jardim das Nações, onde foi solicitado ajuda do Ministério Público para acompanhar o caso do desmoronamento, que é realmente essa palavra que devemos usar aqui na nossa Casa de Leis, o desmoronamento que está acontecendo dos prédios dos Jardins das Nações, por mau utilizo e mau preparo das casas, dos prédios, e é isso que nós vamos fazer aqui dentro dessa Casa de Leis. Nós vamos atrás do Ministério Público Federal, do Ministério Público. Nós vamos amanhã buscar apoio do Ministério Público para que a gente consiga
unir os poderes para que a gente possa encontrar uma solução melhor através do jurídico e através dessa Casa de Questão Leis. de ordem. Só um momento, vereador. Para que a gente consiga unir os poderes e encontrar uma união, para que a gente consiga uma melhor resposta para o desespero daquelas famílias. Em uma semana, presidente, e eu vou pedir para o senhor, em uma semana, se em uma semana o Ministério Público não resolver, em uma semana a gente gostaria de abrir a CPI. Em uma semana, se o Ministério Público não tomar providências, a gente gostaria de ser aberta a CPI aqui nessa casa. O Ministério Público e Câmara Municipal de Rio Claro trabalhando junto. Tenho certeza, para concluir, presidente, tenho certeza que a gente vai conseguir construir construir e trabalhar coisas muito melhores para Jardim das Nações. Questão de ordem, vereador Rafael Andretta. Fico feliz, vereadora, não só a vereadora Carol, mas todos os vereadores. Eu estive presente em quase todas as reuniões do prédio Jardim das Nações, lá no Terra Nova, e a situação lá é lamentável, é lastimável. Se eu for ficar falando o que tem de ruim, tá lá. E eu peço apoio também a essa casa aqui, que nós possamos se movimentar em favor daqueles moradores, que lá foi um sonho que virou pesadelo. E a questão lá é questão de Ministério Público. Aquilo lá é roubo, alguém está com o dinheiro no bolso daqueles prédios, daqueles apartamentos e aquelas famílias sofrendo. Então, que nós todos aqui, nós todos os vereadores, possamos ir para cima nessa luta em conjunto com o Ministério Público, porque precisa dar um basta nisso. E hoje também a reunião foi bastante produtiva. Hoje nós entramos, só para finalizar, nós entramos num consenso, estava quase a maioria de todos os vereadores, e acho que nós vamos sair agora de um recomeço, de um ponto de partida para dar um pouco de alegria àqueles moradores. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Guedes. Senhor presidente, hoje a reunião ela foi bastante produtiva, afinal de contas são mais de 2.100 famílias que estão no Jardim das Nações. E em conversa entre nós, ficou algumas questões nós discutimos, principalmente a questão jurídica, custo, né, de todo esse procedimento, e espero que o Ministério Público aí faça o seu papel também, né, e venha nos apoiar, porque antes de qualquer coisa, nós não podemos estar enganando aquela população. Nós temos que trabalhar em favor deles, né? E tudo aquilo que já foi dito hoje aos moradores, tudo aquilo que for produzido numa possível CPI, será encaminhado ao Ministério Público, e o Poder Judiciário é que vai estar resolvendo toda a questão. Vou fazer um esclarecimento, já que o assunto veio à tona. Nós temos um requerimento aqui feito pela Câmara Municipal, quando procurados hoje pelos síndicos lá do Nações 1 e 2, nós fizemos o convite para os senhores vereadores participarem da reunião, quase em sua totalidade a casa esteve. O vereador que não pôde ir mandou o seu representante, o seu assessor. Uma reunião difícil, uma reunião de muitas opiniões, de muitos culpados e de poucos heróis para solucionar o problema. Então, num consenso da casa, talvez o agente público mais ágil para tentar amenizar o problema que hoje está instalado já há algum tempo no Nações 1 e 2, seja realmente o Ministério Público. Essa casa não está se curvando perante a esse problema. Nós sabemos o sofrimento com que aquelas pessoas têm passado no decorrer do mau tempo, depois que o telhado todo foi arrancado com o vento, né? Nós solicitamos, inclusive, que eles mandem fotos, que eles mandem os áudios do sofrimento de famílias, de crianças que ficam na chuva. Então, nós, num consenso, estaremos fazendo amanhã, com o auxílio do nosso jurídico aqui, com a junta das fotos, dos áudios daquele problema, e vamos encaminhar isso de forma legal ao Ministério Público, tanto para o promotor urbanístico quanto da Vara da Fazenda Pública. É uma solução mais rápida e eficaz que nós, vereadores, encontramos para
que possa ser solucionado rapidamente o problema da melhoria, para que as pessoas tenham ao menos condição de morar. Hoje eles estão sem a condição de moradia lá, com paredes rachadas, com azulejos saindo da parede, com vasos sanitários entupidos, enfim, é uma situação deprimente que aquelas famílias estão passando. Então eu quero agradecer a todos os vereadores pelo consenso nesse momento de tomarmos aqui uma medida que encontramos ser primeira antes da CPI para apurar os fatos da construção daquele empreendimento. Requerimento 3266 da nova vereadora Maria do Carmo. Oficiar-se ao prefeito municipal, determinar a Secretaria Municipal de Obras, verificar e vir responder o seguinte questionamento. Primeiro, qual empresa é responsável pela compactação do solo? Segundo, por que o local do vestuário está cedendo? E terceiro, existe liberação da Centesb para a construção desse local? Caminhando em votação, senhor presidente. Caminhando a votação no requerimento 3266, vereadora Maria do Carmo. É a mesma situação. Eu estive lá presente e realmente até a Polícia Ambiental esteve no local fazendo fotos, inclusive está no requerimento as fotos da Polícia Ambiental, e precisa ver o que está ocorrendo, porque o grande problema do Novo Vença... que não saiu no requerimento? Desculpa. Desculpa. Do campo Novo Vença, desculpa. Novo Vença. Desculpa, Rafael. Novo Vença. Então, eu acho que tem que ser visto realmente essa situação, porque aquele terreno realmente é muito complicado, e eu quero esses questionamentos respondidos pela Secretaria de Obras, tá? Para que a gente possa continuar esse prosseguimento. Eu sei que a empresa que vence é pela licitação 8666, que às vezes a empresa é aquelas pior que tem, que é o menor preço, a gente não pode escolher, mas a gente gostaria que tivesse as respostas aqui, senhor presidente. Em votação, o requerimento 3266, de autoria da nova vereadora Maria do Carmo Guilherme. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, que se manifestem. Aprovado pela totalidade dos votos do plenário. Esta presidência informa que está encerrado o tempo destinado ao expediente. Após o intervalo regimental do artigo 92, passaremos para a ordem do dia. Antes de passarmos à ordem do dia, ainda há requerimentos destacados. Eu gostaria de saber da vontade dos senhores vereadores se votamos em bloco agora ou destaque-se para a sessão seguinte. O meu individual... Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Rafael. O meu individual eu gostaria de estar destacando para a próxima sessão. Vereador Rafael, próxima sessão. Vereador Paulo Guedes. Votar em bloco o seu requerimento destacado ou a próxima sessão? Próxima sessão, vereador Paulo Guedes. Vereador Seron do Proerd. O requerimento 3275 pode votar em bloco e o 3264 para a próxima sessão. Então, para a próxima sessão, ficou vereadora Maria do Carmo, 3273. Para a próxima sessão. E do Paulo Guedes não, também... 3269, não é? Não, 3273. 73. Tudo bem, 69. É para a semana posterior. Então, para a próxima sessão, por favor, secretaria, requerimento 3288, vereador Paulo Guedes, 3295, vereador Paulo Guedes. Vereador Rafael Andretta, 3254. Eu vou destacar para a próxima. Então, é para a próxima, todos esses que eu estou dizendo. Vereador Rogério Seron, 3264. E em votação, requerimento 3275, de autoria do vereador Seron do Proerd. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovado pela totalidade dos votos do plenário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nova vereadora Maria do Carmo. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse estar questionando a Fundação de Saúde sobre o problema de cintilografia miocárdica. Acabou o contrato e eu não sei por que para naquela mesa daquela mulher lá, que é advogada, e não anda. Um dia eu acho que nós vamos pôr alguma doença nela para ver como que anda rápido as coisas, para ela sentir. É que tem um caso de uma senhora com pouco problema de coração, 33%, só o coração dessa senhora bate, e ela foi saber que acabou agora esse contrato. Como é que fica isso, hein? Até quando nós vamos ficar nessa situação, senhor presidente? Eu gostaria que o senhor visse. É um cargo comissionado? Essa mulher precisa trabalhar.
Questão de ordem, Questão de ordem, nobre vereador José Pereira. Solicitar a dispensa do intervalo regimental. Eu consulto os senhores vereadores sobre a dispensa do intervalo regimental. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Aprovado pela totalidade dos votos do plenário. Informo esta presidência que não há tribuna livre de hoje. E antes de passarmos à ordem do dia, eu solicito que seja marcado um minuto de silêncio para que nós possamos aí homenagear as pessoas que nos deixaram e os nossos sentimentos a todos os seus familiares. Eu solicito aos senhores vereadores para que possamos fazer a ordem do dia de hoje. Faço a verificação de presença da vez do painel. Gostaria de chamar a atenção dos senhores vereadores para os chamamentos aí para a apreciação do orçamento do município, que já está na casa. Os presidentes de comissão já fizeram, através de ofícios internos, essas audiências públicas para a discussão do orçamento. Então, que os vereadores se atentem para que nós possamos fazer aí a apreciação do orçamento enviado pelo Poder Executivo. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Rogério. Senhor presidente, só para informação, foi remarcado para dia 23 a reunião aí com os nobres vereadores com relação a esse orçamento. Às 14 horas, viu, senhor presidente? Com 18 vereadores presentes, está aberta a ordem do dia de hoje. Esta presidência informa que está aberta as inscrições para os vereadores que pretendem falar nos projetos constantes na hora do dia. Essas inscrições poderão ser feitas aqui mesmo, na mesa desta presidência. Solicito ao primeiro secretário, vereador Geraldo Voluntário, que faça a leitura dos projetos constantes do expediente. Primeira discussão do projeto de lei número 132/2018, de autoria do nobre vereador Irander Lopes Augusto. Dispõe sobre a inclusão em locais de frequência infantil de placas referentes à denúncia de crime de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes e da outras providências. Parecer jurídico número 132/2018, pela legalidade com ressalva. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, número 151/2018, pela legalidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, número 091/2018, pela aprovação. Parecer da Comissão de Políticas Públicas, número 135/2018, pela aprovação. Parecer da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa, Direito da Criança e do Adolescente, número 027/2018, pela aprovação. Parecer da Comissão de Acompanhamento, Execução Orçamentária e Finanças, número 153/2018, pela aprovação. Emenda em separada de autoria do nobre vereador Irander Augusto Lopes. Processo número 15.154. Como não há ninguém inscrito, informo que o projeto de lei número 132/2018, de autoria do vereador Irander Augusto, depende de maioria simples dos votos para sua aprovação. Como votam os senhores vereadores?
Com 17 votos favoráveis, fica aprovado em primeira discussão. Projeto de lei... Ives? Desculpa. 18. Me perdoa, Ives. O projeto de lei número 132, de autoria do novo vereador André Augusto. Questão de ordem, Questão de ordem, novo vereador José Pereira. Que as emendas sejam votadas em bloco, dispensando a leitura, senhor presidente. Em votação, o pedido de dispensa da leitura das emendas e que as mesmas sejam votadas em bloco. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovado pela totalidade dos votos do plenário. Em votação, as emendas. Informo que as mesmas também dependem de maioria simples dos votos para sua aprovação. Como votam os senhores vereadores? Quarta-feira às 11 horas. Com 18 votos favoráveis, fica aprovada também as emendas do projeto de lei número 132, de autoria do vereador Irandera Augusto. Em cima da mesa dessa presidência, existe um pedido de vista do projeto de autoria do vereador Adriano Latorre, o próprio proponente, solicitando 180 dias de vista para o projeto de número 134. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovado pela totalidade dos votos do plenário. Também um pedido de vista do projeto de lei número 138, solicitado pelo próprio proponente, vereador Pastor Anderson. Um pedido de vista de 90 dias. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovado pela totalidade dos votos do plenário. E também um pedido de vista de 180 dias do PL 136/2018, também solicitado pelo seu proponente, vereador Paulo Guedes. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovado pela totalidade dos votos do plenário. Fica convocado o Conselho de Líderes para a próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 3 horas, para a pauta da sessão da próxima segunda-feira. Agradeço a presença de todos e passamos agora ao artigo 84 desta sessão, onde eu convido pela liderança do Progressistas o vereador Júlio Lopes, que terá direito à palavra por 7 minutos com a parte. Senhor presidente, novos vereadores, públicos assistem, público presente. Referente Jardim Nações 1 e 2, eu acho que temos que fazer realmente uma força-tarefa, cobrar realmente da construtora direcional e do Banco do Brasil e da Secretaria da Habitação. Porque, na realidade, muitas coisas ali irregulares nesses apartamentos. No vereador Anderson, se de 2.000 tivesse apenas 5%, 10% de apartamentos com problema, poderia ser alguma coisa. Mas acho que 2.000 apartamentos, acho que tem 2.000 com problema. Então acho que temos que realmente cobrar, encaminhar o Ministério Público. Já encaminhei no início do ano passado, sobre quando teve desmoronamento do muro de arrimo lá, vários questionamentos, os síndicos vieram aqui conversar com a nossa promotoria, e a resposta que eu obtive, que a direcional estava fazendo o serviço, Jardim Nações 2. Mas só que é o seguinte, ele faz uma manutenção no apartamento hoje, semana que vem já tem outro problema no mesmo apartamento. Então acho que temos que cobrar mais empenho e qualidade no serviço direcional. Porque na realidade ninguém gosta de perder dinheiro. Agora não sei como a construtora livre da direcional deixou a chegar nesse sentido. Porque todo o serviço que está sendo refeito, comprando material, mão de obra e fora a dor de cabeça para os condôminos, aqueles que moram ali. Fora que poderá ter ainda uma indenização sobre os condôminos, danos morais, porque é difícil. Mas também o que me traz hoje aqui, eu fiz uns requerimentos 16 de agosto de 2018,
até o vereador Valdemar que assinou comigo, sobre a escola Sueli Aparecida Marim, aonde que eu solicitei as explicações, contratos, medições e alterações e aditamento do contrato. Só que está desde o dia 30/8 na Secretaria de Licitações para fornecer todas essas cópias. Porque, na realidade, aquela escola, ali na Rua 6, Sueli Marim, foi executada a obra, só que a hora que chega para terminar a obra, fala que tem que fazer um auditivo, não dá. Então, eu quero saber a responsabilidade de quem foi o executor do projeto, das planilhas de orçamento, as planilhas de medições, que a escola não terminou e o que foi feito tem que refazer tudo novamente. Pelo vandalismo ou até má qualidade de material empregado na obra. Então fica aqui uma crítica da comissão de licitação desde o 30/8. Passou setembro, hoje estamos dia 15 de outubro, 45 dias. O tempo necessário para se quiser fornecer esse material. Também cobro também nosso secretário de obras, quando tem que, eu sou vereador, eu sei a dificuldade que a Secretaria de Obras está se passando, sei que esse é um período chuvoso, é um período difícil de trabalhar a céu aberto, principalmente com asfalto. Mas lá na Avenida 100, Avenida 94, no Jardim Boa Vista, tem 2 borrachudos que não têm condições mais de trânsito. Aí eu falo novamente, quando a DRR fez o serviço de pavimentação asfáltica na Avenida 100, foi encaminhado aos secretários da época, que estavam com esse borrachudo. Ali, a Avenida 100, entre a Rua 20 e 21, não tem mais condições de asfalto do Jardim Boa Vista. Então, estou solicitando ao nosso secretário de obras uma atenção especial. Se o prazo não venceu ainda, que cobre da DRR que venha refazer o serviço. Mesma coisa, a Lopes Pérola vai refazer o recapeamento do asfalto na Vila Olinda, parte do Alto Santana. Estaremos, sim, verificando a qualidade do serviço lá. Porque temos que cobrar. Cobrar para depois a prefeitura não ter que refazer o serviço, Valdemar. Porque em muitos locais está sendo feito isso. Obras inacabadas, obras, serviço mal feito. Isso sobra para quem? Para o poder público e fora o desgaste que a gente tem. Então, peço aqui novamente nosso secretário de obras e também o nosso superintendente Dodai. Porque Dodai, se a gente verificar, e da BRK também, que hoje eu passei em vários locais, serviço feito para BRK. Se tem um exemplo, um na Rua 6, acho que 40 e 42, ali não tem mais o asfalto. Dodai, tive uma conversa tempos atrás, semana passada na realidade, é muito serviço borrachudo, vereador Paulo Guedes, afundamento. Só que eles fazem as medições, quando você faz recorte da caixa, já faz ali, só vai ver se colocou a massa. Às vezes colocou a massa, dá o borrachudo e estoura novamente. Me permite uma parte? Uma parte, vereador Paulo Guedes. Júlio, mais uma vez, parabenizar você pelo trabalho. Sempre mostra que é um fiscalizador das obras públicas, sempre está acompanhando. E dizer que eu já conversei com o Ricardo, que é o presidente do DAI, várias vezes, para discutir esse assunto. Afinal de contas, todas as intervenções do DAI, ou o asfalto sai ou dá afundamento. Nós temos Jardim Progresso, Jardim Santa Clara, Cervezão, Paineiras, Panorama, então nem se fala. E gostaria que ele pedisse ao Ricardo para que ele centrasse todos os esforços dele para que corrigisse esse problema, Júlio. Mas parabéns pelo trabalho. Esses bairros aí, Paulo, eles vão falar que é o solo. Agora, Rua 3A, de frente ao Batista Leme. O solo é excelente. Cervezão. E vários outros bairros da nossa cidade, você vê que abolamento, que é o seguinte, não foi compactado direito. E eu estive conversando, pessoal, é muito simples para verificar. A hora que você vai fazer com a massa quente, passa o caminhão em cima, se der mexer o boca-terra, você não asfalta. Mas, infelizmente, é feita a medição antes, depois só confere se foi o serviço. Mas nesse conferir o serviço é 2, 3 dias, e o borrachudo pode dar até semanas para ter
se borrachou. Então, a cobrança aqui fica em cima do DAI também. Muito obrigado a todos. Convido pela liderança do MDB, que terá direito a falar por 7 minutos com a parte, a vereadora Maria do Carmo. Excelentíssimo senhor presidente, mesa, vereadores, as pessoas que estão aqui nos assistindo. Primeiro, eu preciso responder ao vereador Latorre, a Japi. Aqui são os 2 computadores, não foram recolocados 11, como ele retirou. Foi colocado 2 em 1. Sem mouse, sem peças e sem internet. Está aqui. Está aqui. Então, quando o senhor Ricardo Naitz informa, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, tenho certeza que a Paula não está sabendo disso, da nossa primeira dama do município, ainda ele escreve isso. Em até 30 dias, serão destinados 2 computadores dentro do Centro de Qualificação de Ajapi. Assinado Francesco Rotolo. 7 de setembro de 2018. Então, eu não estou brincando, e nem o senhor. Então, com foto, a gente não pode desmentir. E está aqui, ó. Está aqui. Sem peças, sem mouse e sem internet. Tinham 11 lá. Então, antes dele falar para você, por isso que ele estava que nem louco atrás de mim, antes dele falar, ele precisa ir lá ver. Tá? Então, pode falar para o Francesco que eu vou mandar no celular dele isso. E ele respondeu aqui. Então, a nossa primeira-dama, ela não está nem sabendo disso. É uma pena que colocam pessoas sérias numa saia justa desse tipo. E continua a Japi e o CRAS Panorama sem atendimento dos computadores. Só não mexeram naqueles 3 locais porque eles brigaram, no bom sentido, que eu acho que está justo, e não tiraram, porque mexe com crianças, e eu acho que está certo que tem que ensinar realmente as crianças a fazerem o seu trabalho com a internet e a parte de ensinar eles a mexer no computador. Senhor presidente, continuando aqui, uma coisa que eu gostaria que viessem explicar para mim sobre a Versa 80 miligramas, do paciente que precisa, quando ele faz cirurgia pós-prótese de circulação, quando ele amputa, que ele precisa dessa injeção. Que custa na base seus 30, 35, que precisa de 50, às vezes 40, depende do que o médico solicitar. E agora a Fundação de Saúde, em vez de comprar o que usa, que é de 40, ele compra de 80. Eu queria saber por que ele está fazendo isso. E de 80, eu quero saber qual a enfermeira que vai aplicar uma injeção dessa que pode depois ocasionar de sair sangue pelo nariz, pelo ouvido, que não tem condições disso, que é subcutânea. Por que já não compra a de 40, que é o que todo mundo utiliza? Por que já não fazem isso? Aí fica expondo o paciente, vai papel para lá, volta papel para cá. Sabe por quê? E outra coisa também que a cidade está ficando com o nome, seu presidente, a cidade do Tramal. A cidade que mais toma Tramal na face da terra é a cidade de Rio Claro. Essa semana tem um paciente, ele até me autorizou a falar o nome, ele chama Carlos Alberto Amadeu. E ele está dizendo que ele tomou quinta, sexta, sábado, domingo. Quinta, sexta, sábado, domingo, tanto de manhã quanto à noite, 2 vezes Tramal, injetável no soro. É para deixar grogue. Você toma, né, Anderson? Quando você tem aquelas crises suas, você imaginou você tomando 2 vezes por dia no soro. Você fica grogue. E como não está passando as dores, ele está indo na base de morfina. Gente, é brincadeira isso. A morte das crianças, me desculpe, mas eu não tive retorno ainda do requerimento do senhor secretário e das coisas. Eu acho que deve estar em sigilo no judiciário.
Eu acho que as mães têm que saber, porque para nós da casa nós não tivemos retorno. Eu tenho requerimento, eu já encaminhei para o Ministério Público, mas eu não tive retorno. Eu acho que deve estar em sigilo de justiça, tá? Em segredo de justiça. Com relação também à parte da cintilografia. Eu gostaria realmente que os exames fossem vistos com rapidez. Eu sei que tem que passar pelo jurídico da fundação, mas quando estiver acabando já o contrato lá, que está acabando por 5, por 10, já faz um aditamento. Se não puder, já solicita. Eu não sei por que esperar acabar. E cintilografia, gente, não faz aqui em Rio Claro. Nós não temos medicina nuclear. Ou faz em Piracicaba, ou faz em Campinas, ou faz em Araras. E nós estamos com vários casos parados. Outra coisa também que eu estou... Os pacientes, isso eu passo tudo por WhatsApp, ao Dr. Badra, à Sabrina e ao João Allen. Tudo que está entrando quando o paciente entra na UPA, tomando essas injeções, tomando esses exames. Esses casos, não foi, esse desse moço foi feito o exame de laboratório agora, ontem à tarde, que ele voltou pela 5ª vez na UPA do Cervezão. Antes disso, não fizeram nenhum exame com ele. É tramal, é tramal, é tramal, é tramal. Então, nós vamos chamar agora a cidade do tramal. Por isso eu quero saber quanto está se gastando de tramal, para quem que vende, quem compra, e porque não é possível. Sabe, até os médicos estão assim cafifados com essa história. Como é que fica essa situação? Eu acho que essas coisas não podem estar ocorrendo na nossa cidade de Rio Claro. E também, com relação a hoje que o Rafael falou, alguns outros vereadores aqui comentaram, com relação a Nações 1 e Nações 2, eu acho que nós temos que deixar uma coisa muito certa, que nós vamos fazer uma coisa muito tranquila no bom sentido, mas uma coisa assim que tem retorno rápido para que eles possam estar se agindo. E também, eu não posso deixar de colocar aqui a atuação de um secretário que ajudou, e eu senti muito dele não estar presente nessa nossa reunião de hoje à tarde, que foi o secretário Anderson da Habitação. Veio outro secretário no lugar. Pela liderança, senhor presidente? Pela liderança do MDB, mais 7 minutos. Eu não vi o secretário Anderson vir, e sim veio o secretário Gobi, que é do Meio Ambiente, no lugar representando o Executivo. Eu achei muito estranho isso. Então, eu queria que os senhores síndicos e senhoras síndicas, nós vamos sim, nós não vamos ficar omissos nisso, não. Nós vamos estar atuando com relação a essa situação do Nações 1 e Nações 2. Até o nosso presidente já agendou essa reunião com o promotor público para que nós pudéssemos estar conversando sobre esses assuntos. E vou continuar falando sim. Continuem colocando e tirando cópia de tudo que os senhores e senhoras pegam. Passando do médico, tem que fazer uma cópia. Sai do médico antes de ir no balcão, tire uma cópia. Tudo, qualquer tipo de exame, façam isso. E quando a gente está para defender as pessoas, a gente vem aqui e defende. Quando está aqui para elogiar também, eu elogio sim o senhor prefeito. E Val, quando Vossa Excelência coloca a respeito do projeto de iluminação pública, né, que você me pegou de surpresa, o meu voto aqui, como eu votei, porque eu estou achando que o dinheiro está lá para fazer a recuperação das lâmpadas, está naquilo que nós recolhemos, né? Então, não estou entendendo o porquê deste novo financiamento, né? Uma parte, então, não, vereador. Eu acho que a gente tem que esclarecer isso melhor, conforme Vossa Excelência colocou. E eu estou sabendo que o Gilmar, o secretário de Finanças, não respondeu aquilo que o Matias pede, né? De quanto está se gastando, de quanto recolheu. Acho que é muito transparente, como Vossa Excelência colocou. Então, realmente, é uma coisa assim de se preocupar. Eu gostaria que quando o senhor tivesse isso em mãos, se for verdade isso que ele vai subir para casa, que a gente pudesse estar vendo isso com naturalidade. Por favor. Obrigado pela parte. Não, eu também fui pego de surpresa. Eu fiquei sabendo pela rádio. O secretário de Finanças deu uma entrevista no programa do Jorge Neves e lá ele disse que vai subir para a Câmara um projeto de lei requisitando um empréstimo para que seja trocada a iluminação da cidade.
Eu também já me posiciono, sou completamente contrário a esse empréstimo para nós trocarmos a iluminação da cidade. Friso novamente, a nossa prioridade, na minha modesta opinião, é o asfalto, se tivermos que fazer algum empréstimo. Diga-se de passagem, a cidade está endividada da administração anterior, dessa administração. Então, portanto, o empréstimo, para mim, como vereador, enquanto estiver nessa casa aqui, sou completamente contrário ao empréstimo para iluminação. Inclusive, nós estamos tentando, via Ministério das Cidades, recuperar os R$500 mil que do deputado federal Baleia Rossi, que não foi feita licitação para o término da estrada de Ajapi. Nós estamos tentando ver se a gente consegue recuperar mais 500 mil. 500 mil eu sei que tem recuperação, já está assinado, precisa fazer. Mais 500 mil a gente precisa estar recuperando. E outra coisa, eu queria verificar, será que agora vai sair a licitação do Castramóvel? Acho que agora sai, né? Porque acabou a minha campanha, então acho que agora sai. Porque eu não sei o que acontece, senhor presidente, que está depositado o dinheiro e até agora não foi aberta essa licitação. Então, senhoras protetoras e protetores dos animais, o dinheiro está depositado na conta da Fundação Municipal de Saúde, no valor de R$120 mil, pelo Ministério da pelo Ministério da Saúde, e não foi liberado ainda para que possa fazer a contratação da empresa e que possamos fazer com elas esse movimento, aonde vai começar feita essa castração dos cachorros, dos gatos, não sei como é que vai ser feito por elas que fazem isso, tá? Então, eu vou passar estas fotos para a imprensa, porque eu quero desse lance aqui de Ajapi, tá? Porque realmente os 11 computadores, volto a frisar, que foi para a Unesp, para a Vunesp, não retornaram para Ajapi, para as crianças poderem fazer as suas aulas, e muito menos o estagiário. Solicito ao novo vereador Paulo Guedes que ocupe a tribuna e uso da palavra por 7 minutos com a parte. Senhor presidente Júlio Lopes, a mesa, senhores vereadores que ainda integram o plenário, público presente, a todas as pessoas que estão nos acompanhando pelos mais diversos meios de comunicação, web, rádio, TV. Senhor presidente, eu gostaria de estar iniciando a minha fala fazendo um agradecimento ao Wellington, do Fundo Social. Afinal de contas, o Wellington mostra que veste a camisa da administração pública e veste a camisa da sociedade rio-clarense. O Wellington encaminhou em todos os gabinetes dos senhores vereadores no dia de hoje um informativo, né, falando sobre uma discussão que nós tivemos na última sessão com relação à fábrica de fraldas, a máquina para fabricação de fraldas. E que essa mesma máquina, senhor presidente, ela foi doada pela UDAM, né? E que hoje essa doação estará beneficiando, em parceria, tanto a Secretaria de Desenvolvimento Social, como também o Fundo Social de Solidariedade. E que eu fiquei bastante feliz, e agradeço ao Wellington, que das informações que ele fez uma síntese aqui para estar encaminhando para os gabinetes, ele nos apontou que o Fundo Social, desde o início da administração, já conseguiu 400 aparelhos auditivos para doação, 3 cadeiras de rodas especiais, 40 cadeiras de rodas normais, 27 cadeiras de banhos, 20 pares de muleta e 30 andadores. Todos esses implementos médicos que eu acabei de citar são para estar emprestando a todas as pessoas que têm uma necessidade e não têm condição de comprar. Além disso, o Fundo Social também adquiriu para empréstimo 18 camas hospitalares. E hoje nós estaremos tendo condição de estarmos produzindo 1.708 pacotes de fralda para estar beneficiando as mais diversas necessidades da nossa população, propiciando ao município uma economia de 40% só na compra de fraldas. Então, Wellington, obrigado pelas informações que você nos encaminhou aqui. Afinal de contas, é a partir desses dados técnicos que nós temos condição de estar conversando com a nossa sociedade. Uma outra coisa que eu gostaria aqui de estar conversando com os senhores vereadores, inclusive agradecendo à Secretaria de Mobilidade Urbana, que atendendo a um requerimento não só desse vereador, mas de vários vereadores, está instalando ali na Rua 14 com a Avenida 5 um semáforo para estar organizando o fluxo de trânsito naquela região. Até gostaria que a
técnica disponibilizasse as fotos, né? Em conversa com os comerciantes da Rua 14, eles apontaram a necessidade de estarmos instalando esse semáforo ali na Rua 14 com a Avenida 5, afinal de contas, de acordo com esses mesmos comerciantes, nós temos um número muito grande de acidentes nesse cruzamento. Então eu quero aqui agradecer ao nosso secretário, Bela Gama, que tem feito um bom trabalho, agradecer ao Adilson, que é o diretor da Mobilidade Urbana, porque esse semáforo é muito importante ali. E uma outra questão que eu gostaria de estar disponibilizando as fotos, foi um assunto que eu já trouxe à discussão nessa tribuna, e que infelizmente ainda esse assunto não foi atendido. Ele refere-se a um problema de vazamento de água que nós temos ali na Rua P6 com a Avenida P33 no Vila Paulista, e há cerca de 6 meses mais ou menos, os moradores daquele local, daquela esquina, estão pedindo providência. Afinal de contas, é um desperdício de água e, em contrapartida, né, vem danificando todo o pavimento asfáltico, inclusive dificultando o trânsito dos moradores daquele local ali. E, como vocês podem perceber, é um acúmulo de água limpa, né, e que isso pode propiciar ali, inclusive, um criador de mosquito da dengue e que pode comprometer a saúde dos moradores dessa localidade. Então, eu quero aqui chamar a atenção do DAE para que ele resolva o problema do vazamento, assim como também da Secretaria de Obras, que faça o serviço de tapa-buraco nesse local. Afinal de contas, quem consegue sair dentro de casa com um problema desse aí? Então, agradecer a técnica aí por estar disponibilizando a foto e chamar a atenção do DAE e chamar a atenção também da Secretaria de Obras que resolva esse problema que há mais de 6 meses os moradores ali estão pedindo. Senhor presidente, e no próximo dia 28, nós estaremos selando um momento muito importante para a democracia do nosso país. E dizer a todos os eleitores que estão me ouvindo, que estão me assistindo pela web, pela TV, que façam uma análise de cada uma das propostas. Afinal de contas, hoje o nosso país ele está mergulhado em 3 grandes crises. Crise econômica, crise social e crise política. E, infelizmente, esse momento ruim que nós estamos vivenciando foi por culpa dos 2 grupos políticos que administraram o nosso país nos últimos 16 anos. Então, hoje é importante, é necessário que cada eleitor faça uma reflexão e que, na hora que levar o seu voto à urna, pense na necessidade e na importância de renovarmos. Afinal de contas, hoje, se o país continuar sendo administrado por esse mesmo grupo, nós não estaremos nos afundando mais só nessas 3 grandes crises. Quem estará pagando o papo é a própria população. Afinal de contas, estudos mostram que nós temos mais de 13 milhões de desempregados no nosso país e, infelizmente, foi provocado isso pela irresponsabilidade administrativa desses 2 grupos que estão administrando o nosso país nos últimos 16 anos. Então, a você, eleitor, que está me acompanhando nesse momento, peço que faça uma reflexão, estude o comportamento histórico de cada um desses grupos e opte por aquilo que é melhor pelo Brasil nesse momento. E nesse momento, na minha opinião, é renovarmos, mas renovarmos com a possibilidade de daqui a 4 anos, se não der certo, trocar. Mas não dá mais para ser administrado por esses grupos políticos que afundaram o nosso país. Então é de fundamental importância que cada um dos eleitores façam essa reflexão, porque o Brasil pede urgência nas soluções do problema de saúde, na solução dos problemas de educação, nas soluções dos problemas de segurança pública, na geração de emprego. Afinal de contas, mais de 13 milhões de brasileiros desempregados e são mais de 13 milhões de famílias que estão sofrendo por essas crises que foram instituídas por esses 2 grupos políticos. Então, no dia 28 de outubro, no segundo turno, pense muito bem na hora de votar para presidente. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores, e uma boa noite a todos. Isso. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação, agradeço a presença de todos, senhores vereadores, dou por encerrada a presente sessão ordinária.